Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto bem antigo, sabe? Mas que toca num ponto que é universal para todo mundo: o sofrimento. A nossa análise de hoje é sobre o livro de Lamentações. Pois é, essa é a grande questão, né? O que a gente faz com o sofrimento? Quando a dor, a perda, quando tudo isso bate na nossa porta, para onde a gente corre? Como é que se lida com algo que parece assim simplesmente insuportável? E é aí que entra a beleza dessa nossa análise. Porque o livro de Lamentações, olha, ele não vem com respostas fáceis, não. Longe disso. Ele oferece algo diferente, um guia, sabe? Um caminho corajoso para a gente atravessar a dor, mas atravessar com honestidade e, acredite, com esperança. Então vamos lá, vamos fundo nisso. Para começar, o livro já chega com um convite. E que convite, hein? É um convite para não desviar o olhar. Pelo contrário, é para encarar a dor de frente, com coragem. Mas para a gente entender isso direito, a gente precisa de um pouco de contexto. O livro é, na verdade, uma resposta a um trauma coletivo. Gigante. Pensa assim, são 5 poemas de luto, que botam para fora toda a agonia pela queda de Jerusalém. Não tem nada de vai ficar tudo bem aqui, não. É a dor, pura, crua, honesta. E claro, isso joga uma pergunta direto no nosso colo, uma pergunta que o próprio texto provoca. Será que a gente tem essa coragem? A coragem de ser assim, tão honesto com as nossas próprias perdas? De levar o nosso lamento sem filtro nenhum? Porque é exatamente essa coragem que o livro parece colocar num pedestal. Ok, agora a gente entra numa parte que, olha, talvez seja a mais desafiadora do livro todo. A pergunta é: como é que o autor enxerga a causa de tanto sofrimento? Então, o autor traz uma perspectiva que é difícil de engolir. Ele faz uma conexão direta entre a ruína da nação e as ações do próprio povo, sabe? Um afastamento de Deus. Para ele, o sofrimento não é aleatório, é uma consequência. É, de certa forma, uma disciplina. Mas e aqui tem um ponto fundamental. É preciso ver como essa disciplina é apresentada. Dentro da lógica do livro, não é um castigo frio e vingativo. Pelo contrário, o texto descreve isso como uma expressão do amor de Deus. Um amor que não ignora o que faz mal, mas que busca ativamente corrigir e restaurar. E isso tudo se amarra numa ideia teológica central da Bíblia hebraica, que é a aliança. Pensa na aliança como um relacionamento, um pacto entre Deus e o povo. E dentro dessa visão, a correção não é Deus abandonando o barco. É, por mais estranho que pareça, um ato de fidelidade. É como se fosse Deus dizendo: eu não desisto de vocês, mesmo que o processo para colocar as coisas no eixo seja doloroso. E, de novo, o texto nos faz olhar para dentro. A questão que fica no ar é como se responde a essa correção. E o caminho que o livro aponta é bem claro. É o de reconhecer com humildade que uma mudança é necessária. Depois desse mergulho tão profundo na dor, nas suas causas, o livro dá uma virada. É uma virada emocional, teológica, é impressionante. É como se, do meio das cinzas, a esperança começasse a brotar. E o coração do livro é exatamente esse contraste gritante. De um lado, a gente tem a realidade esmagadora da aflição, do sofrimento, e do outro, uma confiança quase teimosa no caráter de Deus. O livro não apaga um para ficar com o outro. Não, ele mantém os dois ali em tensão. E aqui está o clímax, o ponto alto da esperança no livro. Bem no meio do lamento mais profundo, surge essa declaração poderosa. A ideia de que não importa o quão escura a noite tenha sido, amanhã sempre traz uma nova porção da misericórdia e da fidelidade de Deus. Não é à toa que essa é uma das passagens mais queridas da Bíblia. O que o livro parece estar dizendo, então, é que uma fé madura, uma fé de verdade, não é aquela que ignora a dor ou que nunca sofre. Pelo contrário, é aquela que consegue, de alguma forma, manter a esperança viva dentro da dor. Para o autor, isso não é uma contradição, é a própria essência de uma fé autêntica e resiliente. Certo. Mas, e na prática? Qual é a aplicação de tudo isso? Como é que o livro de Lamentações sugere que essa fé mais madura seja construída? Vamos dar uma olhada em como o texto desenrola essa ideia. O livro chega a nos dar quase um modelo prático de como orar em meio ao sofrimento. Ele se divide em 3 passos, basicamente. O primeiro, expressar a dor com uma honestidade brutal, sem rodeios. O segundo, clamar por justiça, pedir para que as coisas sejam consertadas. E o terceiro, suplicar com humildade pela intervenção de Deus. E a fé que nasce desse processo todo? Bem, segundo o texto, ela tem características bem marcantes.
É uma fé que encara a realidade de frente, sem fugir. É uma fé que confia no caráter de Deus e não nas circunstâncias do momento. É um chamado para viver com integridade, mesmo que tudo ao redor esteja desmoronando, e para reconhecer uma dependência total de Deus. E o legal é que o propósito disso tudo não é só pessoal, não é só para dentro. A ideia que o texto apresenta é que, ao viver essa fé resiliente, a pessoa se torna um sinal de esperança para os outros. Vira uma espécie de luz no meio de um mundo que também sofre, mostrando que sim, é possível atravessar a escuridão. E a gente termina com essa pergunta que é provocativa e que resume bem a mensagem do livro. A fé é uma fuga da dor ou uma forma de enfrentá-la? O que Lamentações nos ensina é que a fé autêntica, na visão do livro, não é um tipo de analgésico, sabe? Para a gente não sentir a realidade. Pelo contrário, é o que nos dá a coragem e a estrutura para encarar a dor de frente, com a certeza de que não estamos sozinhos e de que a restauração é, sim, possível. Uma lição sem dúvida poderosa e super atual.